Olá, sejam bem-vindos ao Teamcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Meu nome é Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck, e hoje vamos falar sobre o julgamento que formou maioria no STF sobre o teto de 20% para multa de mora por atraso de pagamento de tributos. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para estabelecer o teto de 20% para multa de mora para atraso de pagamentos de tributos nas três esferas do governo. O julgamento no plenário virtual ele foi suspenso por um pedido de vista, mas os 5 ministros já concordaram com o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Segundo a Associação Brasileira da Advocacia Tributária, pelo menos 12 estados que impõem a penalidade superior a 20% sobre impostos e taxas não recolhidos no prazo. Então, em seu voto, o relator destacou que existe uma enorme discrepância nas multas aplicadas, que chegam a de 100% ou 150%. O caso analisado no STF é da empresa ArcelorMittal Brasil. A empresa ela foi penalizada no município de Contagem, em Minas Gerais, para pagar 30% sobre o ICS supostamente devido e não recolhido no prazo. Então, por enquanto, esses 5 ministros concordaram com o voto relator, foram a ministra Rosa Weber, Carmen Lúcia, além dos ministros Edson Fachin, Luiz Fux e o Barroso. Então, faltam ainda 5 votos, mas já foi formada a maioria. No mesmo julgamento, os ministros eles também analisam conflitos entre os estados e municípios para ver o que será exigido, se é o CMS ou ISS sobre as operações de industrialização por encomenda, quando essa operação ela for etapa intermediária do ciclo produtivo da mercadoria. Então, o voto do relator Toffoli, ele, além de impedir as multas superiores a 20%, ele entende que o ICMS pode ser exigido em industrialização por encomenda se essa mercadoria ela for destinada a uma outra etapa de industrialização ou a comercialização. Já referente à multa de mora, o relator estabeleceu uma uniformização diante da ausência de uma lei complementar federal nesse sentido. Então, hoje, segundo o ministro, há um cenário de enorme discrepância nesse tratamento da multa moratória pelas diversas unidades da federação. Então, ele diz ali no seu voto que já houve casos de uma multa aplicada, tida como moratória de incríveis 150% ou 100% aplicada da multa. Em outros, se viram multas que teriam a mesma natureza nos patamares 60%, 50%, 40%, 30%, fundamentando assim a necessidade de uma uniformização. Ainda segundo a proposta do ministro, as variações temporais para aplicação da multa por dia ou por mês de atraso, elas podem ficar a cargo de cada lei. Então, o teto de 20%, afirmando o ministro Dias Toffoli no seu voto, está na linha de julgamento com o STF, porque em 2011 estabeleceu ser inconstitucional e não confiscatória as multas moratórias de 20% do valor do débito. Então, neste caso, o juízo de certeza é que as multas moratórias fixadas até esse percentual ainda são razoáveis, sendo oneroso o suficiente para punir aqueles que simplesmente deixam de pagar o tributo no tempo devido. No processo, essa indústria que está sendo objeto de julgamento no STF, além da redução da multa, ela defende que o correto seria recolher o ICMS sobre a industrialização por encomenda. Então, pelo placar atual, o STF caminha para atender esse pedido do contribuinte. Os ministros eles já votaram e eles entendem que o ICMS é que poderia ser exigido se a mercadoria é destinada à industrialização ou à comercialização, e não o ISS. Então, nessas hipóteses, a incidência do ISS, que se refere ao subitem 14.05 da Lei Complementar 116, ele seria inconstitucional. Então, esse item da norma, ele prevê uma tributação pelo ISS sobre, por exemplo, restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, corte e polimento. O relator também propôs que o reconhecimento da incidência do ICMS ele passe a valer a partir da data da publicação da ata do julgamento do mérito. Ele justificou que a modulação dos efeitos dessa decisão ela pode correr o risco de mais de 5.500 municípios virem a ser cobrados e devolver o que foi recolhido indevidamente. Então, pela proposta, os contribuintes que recolherem ISS, eles ficam impedidos de pedir a devolução do imposto. E os estados e a União eles estariam proibidos também de exigir o ICMS e o IPI, respectivamente, sobre os mesmos fatos geradores, né? Já os municípios eles também ficariam impedidos de cobrar o ISS sobre os fatos geradores ocorridos até a véspera da publicação da ata do julgamento do mérito. Então, fica de fora da modulação pelo voto as ações ajuizadas até a véspera dessa data. Então, no seu voto, o ministro Luiz Fux e o Barroso, eles fizeram uma pequena ressalva em relação ao voto do relator, né, do Dias Toffoli, na parte da modulação dos efeitos da decisão. Então, eles entenderam que a tributação das operações pelo EPI não foi alvo de questionamento pelos contribuintes. Então, desta forma, seria inviável excluir a incidência desse imposto na proposta da modulação.
Então, no seu voto, o ministro Fux, ele fala que fazer a tese de precedente vinculante, alcançar as disposições relativas à incidência do TPI, ultrapassaria o objeto da lide. Então, em situação próxima de uma decisão ultrapetita. O advogado da empresa Abiquim, no processo, na sustentação oral, ele afirmou que a exigência do ISS fará que as grandes indústrias acabam sendo menos tributárias que as pequenas. E também as que realizam toda atividade industrial dentro do Parque Fabril vão pagar menos imposto do que as operações em parques fabrios menores, que depende de uma atuação de terceiros. Então, essas pagarão ICMS, mas também uma parcela do ISS. O advogado dessa indústria, no julgamento, ele defendeu a incidência do ICMS para manter a neutralidade do tributo para que não cause uma inflação na cadeia produtiva. Eu espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, entre em contato e tenham uma ótima semana.